Eu estou aqui com o Coutinho, feliz da vida. O Vitor Pereira falou. Ah, é? É no Rio, tem vários Is, no Rio. Eu estive lá no Rio de Janeiro, passei um calor de 98 graus, mas tava bom, hein? Ah, tava bom? Lá é bom. O Vitor Pereira, ele falou sobre a estreia do rubro-negro no... dele, né? Da estreia dos times, do time dele, do Vitor Pereira, no Flamengo, 4-1 sobre a Portuguesa, sem grandes problemas. Momentos da vitória tranquilíssima do Flamengo sobre a Portuguesa por 4-1, com alguns dos principais jogadores já em campo. O Coutinho, quais as primeiras impressões aí sobre o Flamengo do Vitor Pereira? Muito positiva, né? O Flamengo, primeiro acho que o mais significativo para a gente falar da primeira marca do trabalho dele é que ele destituiu o losango de meio campo, né? Que foi ali uma marca do Dorival Júnior. Então, o Flamengo de ontem começou a jogar num 4-4-2 normal, assim. 2 volantes, 2 meias mais à frente, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta com muita liberdade de movimentação. Os laterais sempre ocupando ali os flancos do campo. Varela muito solto, o Ayrton Lucas muito solto pela esquerda. Bem solto. O que, aliás, deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? Será que na cabeça do Vitor Pereira, nesse início de temporada, o Ayrton não é um titular? Ele até falha nesse gol aí que a Portuguesa faz. Aliás, uma das poucas vezes que a Portuguesa chega à área do Flamengo. E o jogo do Ayrton não pode ser resumido só a essa falha, né? Ele fez um bom jogo, tirando esse lance aí. Um momento ali de 2-0 do Flamengo já, talvez uma desconcentração no finalzinho do primeiro tempo tenha gerado esse erro. Então, isso vai ser curioso de ver, porque o Felipe Luiz não é um lateral como o Ayrton Luiz, né? Como o Ayrton Lucas, perdão. Aliás, são muito diferentes. O Ayrton Lucas é um lateral muito mais agressivo, muito mais de buscar a linha de fundo, como no lance do primeiro gol do Pedro. O Felipe Luiz não. Então, a gente vai ver como é que vai ser isso quando o Felipe Luiz voltar, e se voltar como titular. Gabigol e Pedro lado a lado no ataque, né? Gabriel com toda a liberdade que a gente está acostumado de ver dele, de movimentação. Mas, assim, um ritmo ainda muito, muito lento, muito baixo, né? Tudo bem, estava muito quente no Rio de Janeiro. Domingo foi absurdo. O Jorge estava aqui, pode comprovar. Foi assim, era desesperador ficar fora do ar-condicionado no Rio de Janeiro esse domingo. E mesmo assim... Sei bem que você está falando. Era assim, desesperador. Eu não aguento isso não, cara. Desesperador, de verdade, né? Cara, chegou uma hora que eu falei assim, não dá, não tem condição de sair de casa hoje. O Maracanã estava lotado ontem. Coutinho, você está no nosso grupo do WhatsApp do G4? Não, tem que adicionar. Não, vamos adicioná-lo, porque para momentos como esse de calor, a gente tem dicas internas, né, de saúde pública, que é a raspadinha do Arnaldo. Isso, a raspadinha do Arnaldo, exatamente. Isso, exatamente. Com receita. Vamos lá, me adicionem, por favor. Mas, assim, o ritmo muito lento, o que acaba também marcando bem a diferença do que é o Estadual do Rio e o Estadual de São Paulo, né? A Portuguesa da Ilha é um dos melhores times pequenos do Rio de Janeiro. Nos últimos anos foi um dos times mais competitivos. Mas talvez o pior time pequeno de São Paulo ele seja melhor do que os melhores times pequenos do Rio. Né? Talvez, não sei se eu me fiz entender, são estaduais de níveis muito diferentes, então isso acaba tirando um pouquinho, né, do nível de intensidade que o jogo pede, de exigência que um time como o Flamengo acaba tendo. Resolveu o jogo muito rápido, no segundo tempo entrou Marinho, entrou Everton Cebolinha, entrou Vidal, Pulgar, Mateuzinho entrou muito bem na lateral direita. Acho que há uma briga por posição aberta na lateral direita do Flamengo. Não vejo o Varela como titular absoluto, não. Acho que o Mateuzinho pode sim se colocar como titular do time nessa temporada. Que isso. Gerson, mesmo tendo acertado todos os passes, né? Acabei vendo isso ontem depois do jogo, mas acho que ainda fez um jogo muito discreto. O Thiago Maia fez um jogo melhor do que o Gerson. Natural também, está voltando, está se readaptando até a condição climática do Brasil, do Rio de Janeiro. Então foi um jogo muito tranquilo para o Flamengo ontem. Aqui, ó, o Luigi está falando, Tirone, avisa aos seus colegas que o Malvadão voltou. Bom, primeiro jogo do Vitor Pereira, Arnaldo. E aí? Eu acho muito importante, é bom que venha da boca do Coutinho, que vive o Rio, respira o Rio, essa diferença de oponente que existe no início da temporada em relação aos clubes de São Paulo. Eu estou projetando Palmeiras e Flamengo. Para mim é o que interessa, dia 28. O Vitor Pereira e o Flamengo, eles não vão ter sparring até o dia 28. O Palmeiras vai ter. O Palmeiras já teve dificuldade com o São Bento, que recém subiu.
vai jogar em Ribeirão contra o Botafogo, que é casca, vai jogar contra o São Paulo. Então, até o dia 28, o Abel vai ter desafios e medir como é que tá o time dele desfalcado. O São Paulo tá mal também, né, cara? Que desafio, hein? Venceu o São Paulo. Do Scarpa. O Vitor Pereira vai tentar ajeitar o time como se fossem jogos treino, é quase isso. Então, o Malvadão voltou, é um pouco uma precipitação. Acho que o Flamengo tem agora, ainda mais com as vendas do Palmeiras, disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. A diferença aumentou, como você mesmo falou. O Flamengo pode, mesmo antes do Real Madrid entrar em crise, entre aspas, do Vitor Pereira assumir o clube, sonhar, almejar, disputar o Mundial com possibilidades. Porque tem jogadores para tal. Agora, esse é apenas um jogo sparring. A minha dificuldade é imaginar esse time do Flamengo, essa escalação, e o Coutinho falou bem também sobre a questão da linha defensiva, porque essa mudou um pouco por também desfalques, né? Do titular, os titulares do ano passado, além do Santos, jogou o Davi Luiz. Porque foi o Varela de lado, Fabrício na zaga porque o Léo não pôde jogar e o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Então já foi uma linha diferente atrás. Se essa escalação com Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, sem losango, com esse jeito, joga com o Palmeiras, em termos físicos, joga o Mundial, em termos físicos, não em termos técnicos. Esse time, tecnicamente, ele é brilhante. É uma questão que o Vitor Pereira vai ter dificuldade em aferir até o dia 28. Sim. Né? Porque isso é uma... E a gente lembrava, né, Coutinho, na semana passada, que os clássicos do Flamengo nessa fase de classificação do estadual foram os 3 para o final. Nona rodada, 10ª rodada, 11ª, algo do tipo. Então os 3 não... Isso aí. Né? Isso mesmo, né? Então nem o oponente clássico o Flamengo terá até o dia 28. Essa é uma questão só para dimensionar se esse é o time ideal fora do papel para o Flamengo jogar jogos grandes nessa temporada. É claro que ele teve o problema do Léo Pereira, mas ele colocou o Davi Luiz para jogar de novo na esquerda ontem, né? Essa é uma outra questão tática. O Dorival acerta a defesa com o Davi Luiz na direita, longe do Felipe Luiz, né? Ontem jogou o Ayrton Lucas e ainda assim ele trouxe... Ele trocou o lado do Davi Luiz ontem, porque entrou o Fabrício. Mas pode ser uma opção, porque o Léo Pereira não estava, então coloca ele ali de novo. E, de novo, foi um time que foi pouquíssimo atacado. Mas essa é uma questão importante do sistema defensivo do Flamengo, que se acertou de outro jeito. Não estou falando de história nem do Rodinei, nem o Felipe Luiz. Estou falando da dupla, Léo Pereira e Davi Luiz. Jogaram o ano passado com o Davi Luiz na direita e o Léo Pereira na esquerda. Ontem ele não tinha o Léo Pereira. Mas o Davi Luiz ontem foi invertido, né? O Moisés Pereira aqui fala, meu amigo, essa portuguesa aí, o ano passado, jogou contra o Corinthians fora do Itaquerão e o Corinthians não ganhou, só ganhou dentro de Itaquera. É verdade, teve então, ali é o Maracanã, era né? outro time. Era outro time. Mudou muito jogador do ano passado. Não é exatamente o mesmo time, não. Inclusive, os destaques da portuguesa da ilha ano passado não estão mais, mais no clube. Inclusive, se fosse esse time de ontem, né, venceria o Corinthians hoje. É aquilo. Pro nível dos pequenos do Rio de Janeiro, é um time forte. Pro nível dos pequenos. Mas isso em relação ao Flamengo é muito pouco, sabe? É muito distante, é muito longe. O Flamengo ontem ele resolveu o jogo em ritmo de treino. A verdade é essa. O Flamengo em nenhum momento dos 90 minutos ele jogou com alta intensidade. Não foi preciso, não foi necessário. Pela altíssima qualidade técnica em relação ao adversário. E só para colocar mais um ingrediente nessa questão aí do nível de enfrentamento, o que poderia causar uma dificuldade ao Flamengo? Um ambiente hostil, um ambiente inóspito. O próximo adversário do Flamengo é o Madureira. Jogar, meu amigo, em Conselheiro Galvão, lá não tem refletor. Então, o jogo teria que ser 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, né? Agora está escurecendo um pouquinho mais tarde. Madureira é um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro. Assim como Bangu, aqui perto de onde eu moro. Madureira e Bangu, Curicica são os 3 lugares mais quentes do Rio de Janeiro. E você jogar num sol a pino, grama alta, vestiário precário, torcida em cima. Tudo bem que ia ter mais torcida do Flamengo, mas tem lá a galerinha do Madureira e os torcedores dos outros times que vão lá secar o Flamengo também. Ano passado, por exemplo, o Flamengo sofreu pra caramba por jogar contra o Madureira e Conselheiro Galvão. Né? Esse jogo que poderia causar ali
um oponente um pouquinho mais difícil para o Flamengo, o Madureira vendeu o mando, vai ser em Cariacica o jogo. Um gramado melhor, sabe? Uma coisa muito mais... graças a Deus. E aí com torcida do Flamengo. Toda do Flamengo. Que é muito forte no Espírito Santo. Agora, tem um ponto positivo aí, Tironi, que, assim, é claro que, como o Arnaldo falou, a Marília, eu falei também, não deu para o Flamengo ser testado ainda ontem, mas a proposta do Vitor Pereira inicial, para mim, é muito adequada com os jogadores que o Flamengo tem para atacar. Certo. Existia uma dúvida, né? Primeiro sobre o temperamento dele, a relação com o elenco. De início, daquilo que eu pude apurar, vem sendo muito positiva, mas não dá ainda para a gente afirmar nada. É muito início de temporada, são algumas semanas de treino. Não teve derrota ainda, né, que gera um atrito interno. Não teve ainda barração de jogador. Então, ainda está muito no início. Não dá para a gente tirar nenhuma conclusão a respeito disso. Mas um outro ponto que eu temia e muita gente seria a questão tática. Né, o Vitor Pereira, ao longo da carreira, isso aconteceu no Corinthians ano passado, em vários jogos, era muito adepto do jogo mais posicional. Todos os treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo que tiveram essa proposta não deram certo. Os jogadores do Flamengo funcionam com mais liberdade de movimentação. Entre aspas, uma anarquia, né, de posicionamento em campo, onde eles mesmos possam se entender de movimentação, ocupação de espaços. E isso aconteceu ontem. Foi um time muito solto, né, muito... Com liberdade mesmo. O Arrascaeta, você gosta de sair da esquerda, vir para dentro, o Everton Ribeiro da direita para dentro, a mesma coisa, trocar de lado às vezes, o Gabigol, você gosta de flutuar do centro para a direita, então você vai fazer isso. Toma aqui a sua liberdade para fazer isso. Os laterais bem agressivos. O Thiago Maia e o Gerson ontem, alternando muito bem a altura deles no campo, né? Quando um avançava, o outro ficava um pouquinho mais. De novo, não era o teste que vai fazer com que o Flamengo seja altamente testado, com perdão da redundância. Mas, em termos de proposta, de ideia, é isso mesmo. É isso que o Flamengo precisa ter para o restante da temporada. O Mignon rubro-negro fala que Marília, Tironi, a questão do Davi Luiz na esquerda é preparação para o retorno do Rodrigo Caio na direita, diz Mas ele. aí é uma questão, por isso que eu falei com o Coutinho. Houve problemas, inclusive por causa da idade, físicos, quando jogaram do mesmo lado, do lado esquerdo, Felipe Luiz com o Davi Luiz. Isso se acertou de um jeito muito interessante quando ele trocou o Davi Luiz no ano passado, o Dorival. Eu entendo que talvez o Rodrigo Caio tenha essa expectativa, até porque é um jogador importante de vestiário voltar a ser titular. Não consigo entender, mas eu respeito. Gente... Por favor, Arnaldo, me ajuda. Vamos lá. De novo, o futebol atual, a combinação de força e técnica e tal, a zaga menos provável do Flamengo é Rodrigo Caio e Davi Luiz. Pelo histórico. O Flamengo tem jogadores mais jovens com mais vitalidade. Por que o Dorival Júnior colocou o Léo Pereira no time? Porque é mais jovem e tem vitalidade. E por que o Vitor Pereira optou pelo Fabrício em vez do Pablo? Porque é mais jovem e tem vitalidade. Então, de novo, tem uma distinção entre o papel, o jogador, o nome e a prática cada vez maior no futebol. Precisa ter um equilíbrio nas coisas. Não dá para jogar, pode ser no Corinthians e no Flamengo, sobretudo, que tem um monte de nome, só os nomes. Muito pouco provável que o Rodrigo Caio e o Davi Luiz fiquem fazendo a zaga titular do Flamengo ao longo da temporada. Isso seria com o Dorival.